Centro Universitário Farias Brito, disciplina Ciência Política e Teoria do Estado, do curso de Direito, professor Alexandre Carneiro de Souza. Nós estamos na nossa sexta trilha. É importante lembrar que nós estamos adentrando num dos mais importantes territórios da nossa disciplina. A gente está demorando um pouco mais e vamos aplicar um bom tempo na discussão do marco teórico da ciência política e da teoria do Estado. A gente já havia feito aportes à teoria quando apresentamos os pensamentos dos filósofos gregos, Platão e Aristóteles, política da razão e política da comunidade, e fizemos menção das bases da ciência política na modernidade com Maquiavel e Baudin. Também fizemos menção da definição de Estado em Karl Marx, propondo a distinção entre negócios de rotina e matriz irracional do Estado. Mas no nosso encontro passado, a gente se demorou e se deteve com maior tempo na discussão sobre o pensamento de Maquiavel, propondo a primazia do Estado. Bom, essa trilha ela vai apresentar as pistas necessárias para o estudo do pensamento do contratualista John Locke. O objetivo é analisar mais de perto as discussões que o autor faz em relação ao fenômeno político e a sua maior expressão, que é o Estado. A temática que nós pretendemos abordar no pensamento lockeano poderia ser circunscrita ao tema a política como impotência humana. É aparentemente estranho propor a política como impotência humana no pensamento do John Locke, depois de termos passado pela análise da obra O Príncipe de Maquiavel e termos lidado com um autor que aposta todas as suas fichas no Estado. Sem o Estado, a sociedade estaria condenada a não ser. No entanto, a gente se depara agora com o pensamento de um inglês que propõe a política como impotência humana. E é preciso que, desde já, a gente apresente alguns argumentos que justifiquem essa perspectiva de análise. Por que a política se apresenta como uma declaração de impotência humana no pensamento lockeano? Muito bem, a questão central dessa projeção de análise se deve ao fato de que John Locke tem uma visão mitigada do chamado estado de natureza antes do advento da sociedade política. Diferentemente de outro contratualista, o Hobbes, o John Locke não entende o estado de natureza como um estado de caos, como estado apolítico, como estado anômico. Pelo contrário, John Locke vai afirmar que o período que perdurou o estado de direito natural representou o momento mais auspicioso da história humana, quando os indivíduos naquele período usufruíam de igualdade e de liberdade. Portanto, para o autor, esse representava o ponto de partida por excelência da construção da grandeza da sociedade humana. John Locke entende que faltou um desenvolvimento ético das condições estabelecidas pelas relações naturais e esse desenvolvimento ético não ocorreu. Ora, para John Locke, se teria outros caminhos de solução dos problemas de desrespeito à propriedade e à dignidade humana no período do estado natural. No entanto, o caminho e a opção adotados não foram os melhores, pelo menos na orientação desse autor.
Se poderia, portanto, ter adotado uma postura ética de solução desses conflitos. No entanto, há uma corrida desenfreada em busca da proteção da organização política que impõe uma segurança compulsória sobre a força da lei. É nesse sentido que a gente poderia, em termos bem comuns, dizer que enquanto Hobbes celebra o Estado como a salvação da sociedade humana, o John Locke diria que fizemos bobagem e que esse não teria sido o melhor caminho e a melhor posição adotada. Bom, o pensamento do John Locke é importantíssimo na história da teoria política, porque o seu pensamento torna-se referencial no momento de transição do trono absolutista para a monarquia constitucionalista. E o ideal e a visão política de John Locke orientará em muito os rumos que a sociedade política tomará nesse momento de transição. Nós temos um autor de 1632 a 1704, inglês, família burguesa, que operava no ramo do comércio, e temos um autor declaradamente oponente do trono absolutista. Essas são indicações iniciais que nos ajudam a nos apropriarmos um pouco da identidade teórica de John Locke, e isso, de alguma forma, nos ajuda numa aproximação maior e mais apropriada do pensamento lockeano. A sua formação é medicina e filosofia, e nós temos um cientista político que, tanto quanto Maquiavel, desfruta a posição avantajada de não ver a política apenas na perspectiva da teoria, mas nós temos no John Locke um político engajado, um homem que presta serviços ao governo através das suas habilidades e a sua elevada capacidade de reflexão dos problemas políticos. A informação que eu vou transmitir agora é importantíssima. Estrategicamente, eu diria que ela é fundamental. A teoria política do John Locke se sustenta sobre 4 categorias centrais. Ou seja, o que eu estou tentando dizer aos senhores é que a análise e o estudo da teoria política de John Locke deve levar em consideração que o seu pensamento, que é a articulação das suas ideias e o conjunto da sua obra acerca do fenômeno político e do Estado, se sustentam em 4 categorias básicas. O domínio dessas categorias, o conhecimento dessas categorias, a identificação do sentido que essas categorias recebem no conjunto da obra do autor, são de fundamental importância para que nós compreendamos o sentido que o autor empresta ao fenômeno político. Muito bem, então, quais categorias seriam estas? As 4 categorias, portanto, seriam o trabalho, a propriedade, o direito e o Estado. Nós temos, portanto, 4 categorias que articulam e organizam as ideias políticas lockeanas. Essas categorias nos permitem afirmar um eixo central da obra do autor. E que eixo seria esse? O trabalho gera a propriedade privada. O aparecimento da propriedade privada levanta a pretensão do direito de garantia da propriedade privada, e a pretensão de garantia do direito da propriedade privada suscita o aparecimento do Estado. Eu digo para vocês que eu considero esse encadeamento de ideias e a relação entre essas categorias, eu considero simplesmente fantástico e excepcional. A menção desse eixo do pensamento do autor, por si só, já desvenda um itinerário muito claro.
já propõe um percurso da história humana teoricamente bem delineado. No eixo do pensamento lockeano, nós temos as bases estabelecidas para a compreensão acerca do processo histórico que culminou com o aparecimento da sociedade política. Me parece importante, portanto, que nós nos fixemos naquilo que nós estamos apresentando aqui como sendo o eixo do pensamento lockeano. Muito bem, é importante também que, como pistas que nós estamos apresentando no estudo do pensamento lockeano, e efetivamente que nos interessa bastante nesse enquadramento que nós estamos fazendo, a análise do contrato social, do advento da sociedade política, o Estado, o governo do Estado e a degeneração dos governos em John Locke, focar o pensamento do autor nessa perspectiva nos permite compreender aquilo que eu estou chamando o tempo todo de percurso e de itinerário na perspectiva de análise da teoria lockeana. Portanto, a linha condutora do seu pensamento poderia ser traduzida numa indagação. Qual o processo histórico humano que culminou com o aparecimento da sociedade política? Me parece que essa é uma questão interessante, complexamente ampla, cujo interesse engloba, atrai toda a discussão fundamental na área dos estudos políticos. A compreensão do processo humano que culmina com o aparecimento da sociedade política. A leitura do segundo tratado sobre o governo de John Locke traça um ponto de partida que o autor privilegia na análise dessa problemática. É claro que quando nós indagamos acerca do percurso da história que culmina com o aparecimento da sociedade política, a ideia de um ponto de partida é muito importante. Ter uma noção de como a história começa, a despeito de que essa noção nunca poderia ser precisa. Porque a época da história, do advento da história na sociedade humana, nós não temos a escrita. Possivelmente nós tenhamos uma linguagem em fase bem inicial. Portanto, as digitais desse período são bastante difíceis e efetivamente afirmar com rigor o momento exato do advento da história, o ponto inicial desse processo é humanamente impossível. No entanto, o John Locke não se furta de propor. É um direito dele de propor como teórico e submeter a sua proposta aos leitores, à academia, aos que gravitam no território da análise e do estudo de problemas políticos. Mas ele faz uma proposta. E é interessante lidar com a proposta que o autor faz. A trajetória, o empreendimento humano, os esforços que vão culminar, desembocar com a instauração do Estado, o John Locke vai dizer que o ponto de partida de tudo isso é o valor agregado à natureza pelo trabalho humano. Portanto, o trabalho estaria nesse ponto de partida, que tem o poder de agregar um valor diferencial ao bem natural. E efetivamente culminando com o aparecimento revolucionário e inédito de um fenômeno que vai alterar o campo das relações humanas, e nós estamos nos referindo ao advento da propriedade privada. Portanto, é a partir do trabalho
com o advento da propriedade privada, que se estabelecem as condições necessárias para o futuro advento da sociedade política. Como os indivíduos lidarão com esse aspecto revolucionário introduzido no campo das relações sociais? O momento em que, em algum lugar, num tempo inicial, um indivíduo ou um grupo de indivíduos dizem: isto é nosso, isto é meu. A noção, a ideia, a inserção do conceito de propriedade privada exerce um impacto extraordinário na organização dos relacionamentos dos indivíduos no ambiente humano. Portanto, esse é o horizonte traçado por John Locke e dificilmente contestado. Outras questões poderiam efetivamente ser apresentadas, outros dados poderiam ser complementados, outros horizontes poderiam ser aventados. Isso não seria problema nenhum. A história e o estudo dos fenômenos políticos permitem que se busquem as explicações possíveis. No entanto, nós temos de convir que a tese de que no ponto de partida desse processo está o advento da propriedade, com o valor agregado atribuído aos bens naturais, estabelecendo um diferencial entre bem comum e bem particular. Me parece que John Locke sintoniza um aspecto fundamental que vai ser o centro de todo o processo que se desenrolará até o advento da sociedade política. Nos interessa a análise do segundo tratado, e a gente poderia propor o argumento do autor na obra, pelo menos em quatro grandes temas: o estado de natureza, o poder pátrio, a instauração da sociedade política e a degeneração dos governos. Nós teremos uma discussão muito interessante acerca desse percurso. Faremos uma trajetória marcante na análise do pensamento de um dos autores mais lúcidos na área da ciência política. Portanto, nós estaremos tratando do estado de natureza, e na questão do estado de natureza nós vamos lidar com um contratualista de posições bem singulares. Como nós já havíamos de alguma forma antecipado, John Locke vai afirmar que não há problema nenhum com o estado de natureza. O estado de natureza não representa problema nenhum, pelo contrário, o estado de natureza é solução. O problema são homens degenerados, que me parecem que em qualquer época e em qualquer lugar onde existam homens degenerados, a tendência é estragar qualquer coisa. A presença de homens degenerados põe em risco conquistas, põe em risco boas possibilidades. E é exatamente isso que o John Locke vai dizer. Nós não temos problemas no estado de natureza. Pelo contrário, nós temos soluções e grandes possibilidades. A abordagem que o autor fará é uma abordagem significativa, sustentada por algumas teses interessantíssimas, como, por exemplo, que o estado de natureza não é o reino da anomia, como, por exemplo, o estado de natureza não pode ser pensado de forma radical num período apolítico, porque o John Locke vai afirmar que as relações humanas elas estão sendo paradigmatizadas por algumas questões. Como, por exemplo, ele vai citar muito bem a razão universal, ele vai citar a questão da conveniência e observações que devem ser consideradas. Uma parte significativa do segundo tratado é aplicada ao estudo do poder pátrio. E as razões pelas quais o poder pátrio é considerado pelo autor e lhe é dada a importância que John Locke lhe dá, se dá pelo fato de que é com a organização do poder pátrio
que se estabelecerá previamente as condições para o aparecimento da sociedade política. Como a gente pode muito bem imaginar, entre o estado de natureza e a instituição da sociedade política, nós temos um período intermediário. Esse período intermediário é o período do poder pátrio, da organização da sociedade patriarcal. E para o autor, efetivamente, o poder pátrio não é apenas a fase de organização humana que antecede a organização política da sociedade, mas se deve levar em consideração que é no poder pátrio que se estabelecem as condições para o advento da sociedade política. A discussão sobre o poder pátrio vai aflorar outras questões e despertar o nosso interesse para temas correlatos de grande importância, ao meu ver. O principal deles é que a ordem humana, a ordem humana se caracteriza por uma tentativa de supressão do caos. Portanto, toda a ordem humana tem por contexto um estado de deficiência. Por exemplo, o poder pátrio, o seu contexto é a menoridade, e nesse aspecto é necessário que o poder pátrio se manifeste como solução para o problema da menoridade, para a ausência da razão no sentido da condução da vida, e, portanto, você tem aí um contexto de deficiência na concepção do poder pátrio. A própria concepção da sociedade política se dá em função de um quadro de deficiência que foi a não garantia da propriedade privada no estado de natureza, e a sociedade despótica, o poder despótico, tem por contexto uma sociedade política deficiente, uma sociedade política mal estruturada, incapaz, ou pelo menos despreparada para assumir o controle dos destinos sociais. Me parece ser um caminho, um horizonte interessante e que a gente pode dedicar algum tempo para pensar isso. A ordem política, ela parece que necessariamente nasce dentro de um contexto de deficiência humana. Bom, para pensarmos a sociedade política, é fundamental que nós entendamos que o aparecimento da sociedade política estaria relacionado indiscutivelmente a pelo menos 5 grandes fatores. E quais fatores seriam esses? O consenso social acerca dos problemas enfrentados no período do direito natural e a necessária mudança das condições de vida dos indivíduos nesse período. O consentimento no sentido de que uma mudança seja perpetrada, no sentido de propor a garantia que os indivíduos necessitam. E, portanto, você tem o consenso, em seguida nós temos o consentimento, e aí vem o contrato social, consenso, consentimento e contrato social. Ou seja, o ponto de partida de uma nova era, de uma nova visão, de um novo horizonte nas relações humanas. Consenso, consentimento, contrato, o necessário aparecimento do poder legislativo, a elaboração das leis como poder de movimento do contrato. Nada garante que aquilo que os indivíduos contratuaram, eles cumprirão. Portanto, o contrato por si só não é garantia que o contrato deverá ser cumprido. A lei tem um papel fundamental de movimentar, de energizar os dispositivos do contrato, dar aos dispositivos do contrato operacionalidade, vida, movimentação e vigor. A lei aparece como esse combustível. Portanto, a teoria política de John Locke acerca da sociedade política considera as categorias que nós já mencionamos: consenso, consentimento, contrato e lei, e, por fim, a designação das autoridades. Bom, os autores que pensaram o fenômeno político, todos eles estão razoavelmente convencidos que a sociedade política não é imune a tudo. Nenhum deles defende a perpetuidade, a eternidade da instituição política. Todos os autores percebem que as organizações políticas são corrosivas. Todos os autores percebem que as instituições políticas são transitórias. Todos os autores percebem que a organização do Estado está à mercê de interferências e é suscetível a germes de destruição. E talvez a obra
lockeana se apresente dentro desse campo de discussão como uma grande advertência acerca da degeneração da sociedade política a partir da degeneração dos governos. E 3 grandes advertências são propostas pelo autor contra possíveis processos de degeneração política. Primeira advertência acerca do despotismo. Segunda advertência acerca da usurpação. E terceira advertência acerca da tirania. A política como impotência humana é um dos importantes assuntos que nós trataremos no nosso curso de Ciência Política e Teoria do Estado. Nós acabamos de estabelecer as nossas diretrizes centrais, os nossos mais importantes temas, acerca dos quais nós deveremos trabalhar com calma, com aprofundamento, no momento de discussão dessas questões nas nossas aulas. Desde já eu quero recomendar as leituras necessárias e o apego do interesse de todos os alunos a essa importante temática de um autor cujo argumento se situa na afirmação de que a política é uma declaração de impotência humana. Eu os aguardo para que a gente possa aprofundar todas estas questões e espero que esse nosso bate-papo inicial tenha sido suficiente para motivá-los acerca da abordagem desta grande temática. Portanto, até a nossa próxima 7ª trilha.